só fazer agora uma apresentação, né, do currículo da professora, da nossa convidada, a professora Cristina Praça, como gosta de ser chamada e como é conhecida, né, diria até mundialmente. Professora Cristina, ela é graduada em fonoaudiologia pela Universidade de Fortaleza, é especialista em linguagem pela Universidade de Fortaleza, Unifor, é especialista em ativação, né, de processos de mudança na formação superior de profissionais de saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública, né, Sérgio Arouca, Fiocruz, aqui do Brasil, é mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, é doutora em saúde coletiva pela Associação Ampla, pela Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal do Ceará e pela Universidade de Fortaleza. É pós-doutora em tecnologia e serviço de saúde pelo INTESES, né? É chefe do gabinete da reitoria da Universidade de Fortaleza, é professora adjunta nível 6 do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Fortaleza, na qual pertence à linha de pesquisa de políticas e práticas de promoção da saúde. Passaremos, então, a palavra à professora Cristina Praça. Aos participantes poderão se manifestar pelo chat, né? Eu estarei mediando, fazendo a leitura, e, ao final, faremos as colocações e abriremos também para perguntas. Professora Cristina, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui, fazendo só um alinhamento aí no meu currículo. Desde agosto eu não sou mais chefe de gabinete, tenho até que ajustar no meu Lattes. Agora eu sou a diretora da pós-graduação da Universidade de Fortaleza. Me deram esse presente, né, em agosto, e eu assumi todos os mestrados, doutorados, especializações. Estou aqui num desafio muito grande. E aí, esses dias, conversava aí com o professor Fábio, a quem agradeço pelo convite, ao Antônio Pedro, são grandes amigos. Temos aí um grande prazer em colaborar sempre com os eventos que envolvem Ludomídia, o CIAI, que é essa equipe de Portugal, que reverbera o seu fazer em pesquisa qualitativa, com excelência, mundo afora. Tá? Então, agradeço a querida amiga Cleoneide pela mediação desse momento. E hoje o que a gente traz aqui é uma reflexão sobre um preceito que não é nada novo. Ontem mesmo tivemos uma palestra à noite com os nossos órgãos de pesquisa, e a gente não está inventando a roda, a gente só está dando uma modelagem melhor a esse recurso que nós já temos. Então, chamamos de octeto fantástico, né? 8 elementos que consideramos fundamentais para a excelência na pesquisa qualitativa. E essa ideia veio de uma brincadeira em uma das disciplinas que eu ministro, aqui no programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade de Fortaleza, onde nós brincávamos o que é que não pode faltar. E aí um aluno disse, tipo o Quarteto Fantástico, né? Vocês devem conhecer, tem um filme que é um quarteto, que cada um tem uma habilidade, cada um tem um domínio, né, de uma habilidade específica, e eles se completam. Então, eu disse, exatamente, é o octeto fantástico, porque eles têm que estar juntos e misturados, como nós brincamos aqui no Brasil, para que a pesquisa qualitativa realmente tenha excelência. E também inspirado nas leituras que fazemos da professora Cecília Minaio, né, dos nossos ícones em pesquisa qualitativa aí no mundo. Então, eu quero iniciar pronto. Colocando que esse tema ele vai ser também o editorial da revista que sai da Ciência e Saúde Coletiva, que vai sair agora no mês de maio, onde eu, professora Ellen Cíntia e professora Elza Iga, fizemos parte do corpo editorial desse número, né, que foi um número temático, oriundo dos melhores trabalhos do CIAIC, 2020-2021, e eu convidei essas queridas colegas competentíssimas para compartilhar com a gente essa ideia do octeto fantástico, que já vem andando nas salas de aula, corredores, algumas palestras aqui mais regionais com essa terminologia. E aí o editorial sai exatamente em maio, e a gente convida todo mundo a fazer uma leitura. Então, professora Ellen é a loirinha que está aí no meio, e a professora Elza
essa sorridente de óculos que está aí na ponta, e são queridas parceiras também de trabalho em pesquisa qualitativa e também referências no nosso Brasil, tá? Bom, então o octeto fantástico é como eu falei a vocês, são 8 elementos que nos ajudam a obter qualidade numa pesquisa qualitativa. Essa qualidade reconhecida como a excelência, como uma pesquisa que tem início, meio e fim, que tem uma sequência lógica, que garante a essa pesquisa, a esse estudo, uma acreditação, uma credibilidade, para que a gente não precise ficar só no campo da subjetividade. Não que o campo da subjetividade não seja importante, ele é, mas quando se faz pesquisa, a gente precisa ter rigor. E esse rigor metodológico vai nos garantir um melhor alcance do que a gente se propõe a apresentar. Então, o alinhamento desses 8 elementos, ele é essencial para fazer uma construção. Um dia desse eu faço uma pesquisa na área de idosos com a professora Cecília Minaio, e nós discutíamos, ela participou de uma disciplina minha, e ela traz 8 elementos, né? Então, vocês vão ver na literatura alguns autores falando em 8 elementos, em 5 elementos, em 10 elementos, como a professora Minaio também coloca, que é o decálogo, né? São 8 passos, mas todos esses, se você for olhar cada um desses pontos de vista, você não vai deixar de visualizar os elementos do octeto, que são o título, o pressuposto, as questões de pesquisa, os objetivos, o referencial teórico-metodológico, a coleta e análise de dados, a interpretação dos seus achados e as considerações finais. Mas o interessante é que isso não seja construído simplesmente como um Lego, onde uma peça fica sobre a outra e elas não se articulam. Na verdade, esses elementos eles têm que ser entrelaçados. E o pesquisador, principalmente o pesquisador mais jovem, mais recente, que está iniciando a vida na pesquisa qualitativa, ele deve ter isso como uma diretriz, como uma bússola, para que ele esteja atento, à medida que ele vai evoluindo na dissertação dele, no trabalho de conclusão de curso, ou no artigo, ou no relatório científico, seja o formato que for, ele deve ter sempre uma lupa e estar revisitando cada um desses elementos à medida que a dissertação ou o trabalho evolui. Para quê? Para que ele tenha uma coesão entre esses elementos. É muito comum, às vezes, você ter um título que quer te dizer alguma coisa, mas quando você vai lendo o trabalho, você não consegue visualizar aquele título ali dentro. Como uma grande amiga e professora minha, que foi minha orientadora de doutorado, sempre falou, professora Raimunda Magalhães, que você tem que ter o entrelaçamento. Então, o teu título, por exemplo, ele tem que ser uma tradução dos teus objetivos. Ele tem que estar coerente com as suas questões de pesquisa. Ele tem que estar coerente com o teu pressuposto. O teu referencial teórico-metodológico, ou seja, a tua lupa guia para você dar os passos e fazer uma boa interpretação, tem que estar alinhado a isso, porque senão o trabalho fica parecendo uma coxa de retalhos, e não é isso que se quer. Então, o nosso objetivo aqui vai ser discutir de uma forma dialogada. Então, eu peço que quem tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, pode interromper. Eu não estou conseguindo visualizar vocês, tá? Eu só estou conseguindo ver minha tela mesmo. Mas quem quiser dar um olá e a gente para, interrompe e vai conversando. E eu tentei trazer para cá alguns trechos de trabalhos feitos por mim, pela minha equipe, pelas minhas orientandas, pelas colegas parceiras, para ilustrar um pouco o que a gente vai demonstrar aqui, tá? Então, o título. O que é a premissa desse título? É uma clareza e uma adequação metodológica para traduzir a mensagem e a relevância que o trabalho científico quer apresentar, né? Ele deve estar bem alinhado, ele deve estar com conexão muito perfeita aos objetivos. Na pesquisa qualitativa, né, esse título ele tenta resgatar pontos de vista, opiniões, percepções, perspectivas, significados, vivências, concepções, tudo isso, né, e outras coisas mais, é claro, eles geralmente estão evidenciados
nos títulos dos estudos qualitativos, tá? Eu trago aqui um exemplo de um artigo que foi publicado em 2017 na revista Interface, que é o entrelaçamento voz e emoção na percepção docente sob a ótica da fenomenologia de Merleau-Ponty, tá? Então, apresentando esse título desse artigo, foi feito aí com a professora Raimunda Magalhães, a professora Aline Veras, a professora Ana Carine, a professora Maximília. Primeiro, a gente tinha uma triangulação aqui de saberes e olhares. Tínhamos fonoaudióloga, eu, professora Raimunda Magalhães, enfermeira, a Aline Veras, médica, e 2 psicólogas, a professora Ana Carine e a professora Maximília. E aí eu trago essas 2 perguntas para vocês. A partir desse título, será que já podemos pensar no objetivo, nas questões de pesquisa e no referencial teórico-metodológico desse estudo? Eu queria ouvir de vocês. Eu vou voltar a minha tela e eu queria saber se vocês conseguem ter uma noção, se a gente consegue inferir sobre o que esse artigo vai falar, né? O que talvez eu queira como objetivo, questões de pesquisa e qual seria o referencial teórico-metodológico. Vamos lá. Alguém quer se colocar? Alguém quer dar sua contribuição aqui? Não temos Os microfones estão ativados. Quem quiser pode ligar o microfone. Mesmo, aqui é uma conversa, viu? Tem que ser uma conversa boa. Olhem bem o título desse artigo. Eu quero que vocês tentem me visualizar, ou alguém tentar elaborar qual seria o objetivo desse artigo. Vamos começar pelo objetivo. Nada? Tão tímidos. Bora, Cléo. Vamos, né? Vamos estimular aqui a participação de forma que possamos estar identificando a partir do título, né? Qual o objetivo proposto, né? Do artigo, do estudo que foi realizado. Vendo aqui pelo chat também, não temos nenhuma manifestação ainda. Fiquem à vontade, né? Para interagir, para perguntar, visto que a professora viabiliza justamente essa possibilidade de estarmos construindo, dialogando, né? E aprendendo, né, professora Cristina Praça? Isso. Ok, vamos lá. Estão tímidos ainda, mas como temos muitos slides, daqui para o final, vocês vão perder a timidez. Vamos fazer um bom papo. Vamos sim. Bom, então, quais seriam esses aspectos? A voz é uma ferramenta, aí eu trago aqui um pedaço do resumo para vocês verem. A voz é uma ferramenta de trabalho do professor, refletindo suas condições de saúde e emoções. Essa é a motivação do nosso estudo, é tentar um pouquinho compreender a percepção de professoras sobre o entrelaçamento de voz e emoções. E o que é que motivou isso aí? Isso foi motivado por um grande trabalho que nós fizemos com as professoras da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, onde, em seus discursos, em suas falas coletadas nos grupos locais, a gente via muito, emergiu a temática de que voz e emoções tinham conexão, que nos dias que elas estavam mais angustiadas, a voz sofria mais, elas não conseguiam dar uma boa aula, a voz falhava, ficava mais cansada. E era um assunto muito interessante porque impactava na questão da condição do exercício profissional delas. E aí, o olhar e a lupa da fenomenologia de Merleau-Ponty veio perpassar o estudo desde o início, porque ele nos ajudou a fazer essa condução a partir da noção de corpo e entrelaçamento entre homem e mundo. Corpo, porque a voz é produzida pelas pregas vocais e elas têm a parte anatômica que sofre quando ela é mal utilizada. E o entrelaçamento homem e mundo, porque a voz você usa para quê? Para falar, para se comunicar, para interagir. Então, toda vida que a gente busca um alinhamento teórico, teórico-metodológico para o estudo, a gente tem que ter uma motivação para isso. Então, respondendo a essas questões que fizemos no slide anterior, o nosso objetivo é compreender essa percepção das professoras sobre o entrelaçamento de voz e emoção.
E a gente fez um estudo qualitativo a partir de grupos locais e a gente utilizou essa fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty para análise de dados. Agora, quando eu falo de análise, não é somente aquele movimento que a gente faz de escutar, de fazer a transcrição, de colocar talvez num software de análise de dados, não. Quando eu falo de análise, ele perpassa todo esse movimento compreensivo e reflexivo que a gente faz a partir dos dados coletados. Porque eu queria entender como que esse referencial teórico metodológico me ajuda a conectar essa percepção, o que elas sentem, o que elas percebem, o que elas dizem, com o entrelaçamento do corpo, se ela realmente significa que aquilo ali pode gerar um problema orgânico, né, no próprio corpo, modificando a anatomia das pregas vocais e essa função social que a voz desempenha. Bom, e aí o segundo ponto, né, é o pressuposto. O pressuposto é aquilo que a gente vem a defender no nosso trabalho, que no final a gente vai gerar uma compreensão, a gente vai confirmar, vai refutar, ou seja, não, isso que eu pensava realmente não acontece, né? Ou refletir. Então, o pressuposto, por exemplo, em artigos científicos, até por conta da limitação do número de páginas, de palavras, de caracteres que as revistas e os periódicos nos impõem, ele nem sempre está evidente. Mas ele é mais comum ser visualizado em dissertações e teses. Mas o pressuposto é aquilo que a gente pretende confirmar, refutar ou refletir sobre. Mas, de qualquer forma, esse pressuposto, que para os pesquisadores quantitativos, é como a gente sempre brinca que ele é o primo da hipótese, né? Então, ele está de forma explícita ou implícita nas pesquisas qualitativas e pode ser também compreendido a partir das questões de pesquisa e objetivos, tá? Então, eu trago aqui um exemplo nesse artigo. Ele realmente não tem de forma explícita. Posso sim, Paula. A gente pode disponibilizar os slides sem problema, tá? A gente pode visualizar de forma... se vocês forem ler, inclusive esse artigo aqui eu também posso compartilhar com vocês, como a minha tese, que eu uso no final como um exemplo real. A gente tem isso aqui dentro do texto de forma implícita, mas eu trago destacado como pressuposto. O que é que a gente acreditava quando fez esse trabalho? Que o fato de ser mulher potencializa as alterações vocais, visto que as condições anatomofisiológicas e psicológicas desse sexo, além das especificidades da profissão docente, ou seja, o fato de ser professor, predispõe à instalação desse problema. Então, esse pressuposto, ele foi nos guiando até o final, porque a partir dele emergiram as questões de pesquisa. Será que se essas mulheres sofrem mesmo? Será que a voz está presente? Ou será que as emoções interferem mesmo na voz? Como é que são essas interferências? São as emoções positivas? São as emoções negativas, né? É o cansaço do dia a dia? Como é que isso aí vai entrelaçando? E aí é importante eu não perder esse fio condutor do pressuposto, porque lá no final, na minha consideração final, mesmo que eu não tenha uma resposta finalística, ou seja, nada em pesquisa qualitativa, ela é a realidade, a verdade absoluta. Ela é o recorte de um cenário que você estudou. Mas eu vou ter que dizer se no meu alinhamento do estudo que eu propus, esse pressuposto, se ele se confirma, se ele não se confirma, ou se ele leva a outras reflexões, tá? E isso tem que ser feito com muito cuidado para que a sua pesquisa qualitativa ela não fique vulnerável. E aí vem as questões de pesquisa. Então, a partir desse pressuposto, do que eu acredito, eu vou fazer perguntas, né? Por quê? Porque essas questões nos levam a uma reflexão e direcionam o foco da investigação. E eu sempre oriento para os meus alunos, sempre que vocês finalizarem ou estiverem lá nos resultados de vocês, que vocês estiverem fazendo as considerações finais de vocês, voltem para as questões de pesquisa e vejam se vocês estão respondendo ao que vocês queriam saber. Professora,
eu estou respondendo, mas eu encontrei mais. E aí isso é valor agregado ao seu trabalho. Mas o que você se propõe, então, professora, eu não estou respondendo nada. Aí vem a dinamicidade. Ah, a professora Elza Iga entrou. Já falei de você, minha querida. Viu? No final, eu boto de novo sua foto para você ver. E aí, gente, quando você descobre que não respondeu nada do que você se propôs, a pesquisa qualitativa ela é dinâmica. Diferente da pesquisa quantitativa, a pesquisa quali ela é cíclica. Ela admite idas e vindas. Então, se você chegar lá no final do seu trabalho, por exemplo, lá nos seus resultados, na sua coleta de dados, e você vê que eles não são suficientes para responderem as suas questões de pesquisa, das duas, uma. Ou você vai ter que mudar suas questões de pesquisa, ou você vai ter que reformular os seus instrumentos de coleta para obter os dados que você precisa. Então, cuidado com essa percepção, cuidado com essa roda, para ela não girar para o lado errado. Senão, você pode gastar muito tempo numa investigação e não chegar aonde você quer chegar, que é exatamente o seu norte. A gente não pode fazer uma pesquisa qualitativa atirando para todos os lados. A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter um norte. É claro, novas coisas vão surgir. E isso é o plus, né? Que, graças a Deus, a área qualitativa permite. Pode haver mais de uma questão de pesquisa a ser respondida, mas ela deve estar alinhada ao título, ao objetivo e ao seu pressuposto, tá? Então, aqui, trazendo de novo a nossa parte prática, né? A nossa questão de pesquisa. E isso, mesmo quando é artigo, nosso grupo de pesquisa, e muitos grupos de pesquisa no Brasil, no exterior, eles deixam claro para o leitor qual é a sua questão de investigação. Então, sabendo que as mulheres compõem a maior parte do corpo docente no ensino fundamental brasileiro, isso aí é porque foi o público-alvo da nossa pesquisa, professoras do ensino fundamental brasileiro. Como elas percebem o entrelaçamento entre emoção e corpo expresso por meio da voz, tá? Então, saindo das questões de pesquisa, a gente tem aí o outro elemento, o quarto elemento do nosso quarteto fantástico, que é o objetivo. Então, o objetivo, ele é mais um fio condutor, né? É o que eu quero alcançar. E para chegar onde eu quero alcançar, eu tenho que ter um como eu vou alcançar, que é a questão do método, né? Que tem que estar muito bem alinhado com o objetivo, ou seja, como é que eu vou desenhar a minha coleta, a minha análise de dados, para que a minha discussão, para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então, o desenho de pesquisa, você tem que ter uma visualização muito boa do seu desenho de pesquisa. Por exemplo, eu uso muito o interacionismo simbólico, onde a gente pesquisa sentidos, ações e interpretações. E aí a gente procura muito responder essas duas questões na hora que está elaborando o objetivo. O que eu quero e como eu quero chegar lá, né? Então, nesses objetivos, geralmente a gente também destaca o que fica expresso no título, ponto de vista, opiniões, percepções, perspectivas, significados, vivências e concepções. Mas cuidado aqui com um elemento essencial, a utilização dos verbos e sua coerência com o octeto da sua pesquisa. Então, eu não posso utilizar verbos, vamos dizer, eu quero compreender percepções. Cuidado, não vamos usar aqueles verbos. Aí a taxonomia de Bloom, né? Não vou falar aqui dela, senão gastaria muito tempo, ela ajuda muito, porque ela estabelece quais os melhores verbos para pesquisa qualitativa, quais os melhores verbos para pesquisa quantitativa, quais os melhores verbos para alcançar objetivos mais cognitivos, e aí vai, né? Então, geralmente, em pesquisa qual a gente usa compreender, analisar, conhecer, decifrar, identificar, descrever, refletir, e aí a gente tem que dimensionar muito bem com relação ao meu ponto-alvo, que é o meu objetivo, tá? Nesse artigo do entrelaçamento da voz, a gente colocou, objetivou-se compreender a percepção das professoras sobre o entrelaçamento voz e emoções,
podendo favorecer a compreensão e o autocuidado com a saúde vocal, além de gerar subsídios para a promoção da saúde e contribuir para o avanço de políticas públicas que auxiliem na melhoria da saúde vocal dos docentes. Na verdade, o objetivo principal aí seria até a palavra emoções. Os demais são objetivos secundários ou mesmo contribuições que esse estudo vai trazer, tá? O nosso referencial teórico-metodológico. Aí sim, ele é o nosso guia. Dentro desse referencial teórico-metodológico, eu tenho um fio guia, né, ou um fio condutor da pesquisa, que auxilia na condução e no alcance dos objetivos, tá? Ela é como se fosse a lupa, o ponto de vista que vai guiar a interpretação dos dados. Pesquisa Qualy, a gente fala muito dessa lupa, né? Mas, às vezes, a lupa ela fica perdida. É impressionante como, às vezes, os autores, né? Eu faço muito análise de artigos para alguns periódicos, e, às vezes, você vê, está tudo bem desenhado, lá no método, mas ele esquece de colocar sob que perspectiva isso vai ser analisado, né? Então, isso vai ser analisado com base na literatura, ok, todo mundo sabe. Mas que literatura? Literatura sobre o quê? Que vai te dar o respaldo para conversar com o que você vai encontrar. Não pode ser qualquer literatura, né? Então, a gente vai tendo que delinear esse referencial teórico-metodológico, ele tanto vai guiar o teu método, o teu desenho de estudo, e nesse desenho de estudo vai estar o arcabouço do tipo de estudo que você vai desenvolver, do tipo de coleta que você vai realizar, do tipo de análise que você vai realizar e como essa interpretação vai ser feita. É como se isso aí fossem derivações desse referencial teórico-metodológico. Então, ele precisa estar alinhado com o desenho de estudo, ao pressuposto, às questões de pesquisa, às estratégias de coleta e análise de dados, para te auxiliar como pesquisador a atingir os objetivos que você estabeleceu. Ele estabelece uma coerência entre o que se quer alcançar, que é o seu objetivo, e o que precisa ser feito para a gente chegar lá, tá? E é muito legal quando a gente trabalha com fenomenologia de Merleau-Ponty ou com interacionismo simbólico. Por exemplo, o interacionismo, ele tem, desculpa eu falar tanto dele, é porque é o meu referencial teórico-metodológico que mais gosto, que mais se identifica com o que eu faço, mas o interacionismo é muito claro. Ele trabalha em cima do tripé sentidos, né, que são os significados, ações e interpretações. E como os sentidos, as ações e interpretações, eles estão entrelaçados para guiar e modificar o comportamento, as percepções, as visões de mundo, tá? Aí aqui a gente traz também, né, exemplificando aí nesse artigo, que a interpretação das categorias desse estudo do Merleau-Ponty, Voz e Emoções na Perspectiva de Merleau-Ponty, partiu da fenomenologia de sua noção de corpo e da literatura que versa sobre a relação entre voz, emoção e corpo. Aí eu trago um elemento importante. Às vezes, muitos pesquisadores, principalmente os mais jovens, eles pensam que eu tenho que usar uma corrente fenomenológica, ou sociológica, ou antropológica, ou etnográfica, e isso fica muito complicado na cabeça de quem está começando ou quem não tem domínio de todas essas correntes. Vocês já pararam para pensar que alguns estudos, eles podem ter como referencial metodológico simplesmente, por exemplo, eu já fiz vários estudos sobre saúde vocal de professoras usando as teorias e a literatura que me respalda, que fala sobre voz ocupacional. Saúde ocupacional, a voz na perspectiva da saúde ocupacional, que é uma literatura simples, que vocês têm autores no dia a dia de vocês. Por exemplo, nutricionista, a gente fez um trabalho belíssimo sobre obesidade infantil, e a pobre da aluna estava desesperada, querendo entender o Bloomer, querendo entender não sei quem, querendo dizer assim, gente, olha, calma, para o momento que você está, vamos pegar a literatura que fale sobre a prevenção da obesidade infantil,
que se alinha com o objetivo que você está traçando, com o teu pressuposto, com as tuas questões de pesquisa, e vamos usar isso como fio guia. Então, o que é que as teorias, escolhe aí 3, 4 autores mais relevantes, que tenham uma proposta que tenha coesão, e vamos defender, a partir de outros estudos, essa tua perspectiva. E isso deu muito conforto. Então, agora, eu peço licença para mostrar a vocês algumas estratégias. Eu acho que essa é uma das partes mais complexas, né? A definição do referencial teórico-metodológico e como alinhar esse referencial à lógica do teu estudo, é que eu trago aqui um recorte, né, de coisas que a gente costuma fazer nos nossos grupos de pesquisa. Então, só deixando bem claro, né, muitos pesquisadores que estão aqui nessa sala são bastante experientes, alguns são mais jovens, acho que essa contribuição vai mais para os mais jovens, e para os mais experientes é uma troca de experiências mesmo. Então, corrente, a gente pode usar como referencial teórico-metodológico. Corrente filosófica, sociológica, antropológica, né? A exemplo do interacionismo simbólico, semiótica, hermenêutica dialética, enfim. Ou não necessariamente precisa ser esse tipo de corrente. Eu posso usar teoria de representação social, na área de voz, teoria sobre saúde vocal, voz na infância, voz na adolescência, voz do professor, né? Saúde ocupacional vocal, teoria sobre saúde do trabalhador, por exemplo. A gente fez um estudo agora, há pouco tempo, sobre trabalhadores de serviços de radiologia e radiodiagnóstico, como que eles percebiam os riscos ambientais. E aí a gente usou duas teorias, as teorias de saúde, proteção à saúde do trabalhador e as políticas públicas brasileiras que falam dos mecanismos de proteção ambiental nos serviços de radiologia e radiodiagnóstico. Foi muito bacana. Não usei nenhum filósofo, nem antropólogo, nem nada disso para esse porquê. Porque alinhamos objetivo, pressuposto, questões de pesquisa, para que essa teoria desse conta do processo. E a gente pode associar, gente, teorias. Por exemplo, na minha tese, eu usei interacionismo simbólico com literatura sobre saúde ocupacional de professores, tá? E o que é que eu já usei? Aqui eu vou trazer também alguns exemplos práticos. A gente já usou nessa dissertação a voz da professora, não, nessa tese, foi minha tese. A voz da professora não pode calar sentidos, ações e interpretações no contexto da integralidade de saúde. A gente usou como referencial teórico-metodológico o interacionismo simbólico e as teorias de saúde vocal. E olha o que era, e olha como objetivo, mais na frente, eu vou trazer os recortes dessa tese. A gente fez um estudo, fez um trabalho aqui bem anatômico, né, para mostrar didaticamente essa construção do octeto. Então, olha como é interessante que já no objetivo da tese, a gente já traz as premissas do interacionismo simbólico. Vocês vão ver aí a palavra sentidos, ações e interpretações, tá? Dentro dessa perspectiva. Então, qual era o nosso objetivo? Era compreender os sentidos da voz para as professoras do ensino fundamental, com base nas suas interpretações e ações ante a ocorrência de alterações vocais e os impactos disto, né, na vida profissional, pessoal e social delas. A gente utilizou a metodologia qualitativa, isso aí já não é mais objetivo, está no canto errado, isso aí já é o método. Utilizou-se metodologia qualitativa, por esta ser capaz de incorporar o significado e a intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas. Mas é importante até que isso esteja aqui, porque quando eu vou buscar um referencial teórico-metodológico para o meu trabalho científico, eu preciso saber por que eu estou usando aquilo, né? Não é só porque minha orientadora pediu para eu usar, não. Minha orientadora pediu, ela pode ter até guiado, mas ela tem que me ajudar a entender o motivo, porque senão eu jamais vou ser capaz de fazer uma reflexão profunda e bem analítica dos dados que eu identifiquei. Esse foi um estudo misto, tá? Mas na frente a gente vai falar um pouquinho mais dele. Aí, nesse processo, a gente acabou elaborando uma representação cíclica do interacionismo simbólico. Isso aqui foi autoria nossa, tá? A gente viu que as interações sociais e mediações, elas estavam no cerne dos sentidos
das ações e das interpretações das pessoas em relação aos objetos. Então, a gente viu que os sentidos, eles são construídos coletivamente, a partir da vivência, a partir de um conhecimento primário, a partir da minha vivência em casa, né, da minha escola, dos meus colegas mais próximos, mas esse sentido, ele é redirecionável e pode levar a um novo conhecimento. Esses sentidos, conforme constituídos, eles levam a uma ação, ou a ações, que é o resultado da significação individual e grupal. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Bom, professoras roucas, né, acham comum ficar roucas com o tempo, porque na vida delas, elas sempre viram professores roucos. É normal com o passar do tempo. Quem disse isso? Ninguém. Não tem nada na literatura que diga isso. Literatura diz que com mau uso vocal, com abuso vocal, as pessoas, os professores, tendem a ter quadros de rouquidão, mas que isso é evitável se a gente tiver ações de promoção de saúde. Então, como elas vivem dentro de uma escola? Convivem muito com professores, como elas convivem muito com professores que também ficam roucos, com voz cansada, etc., etc., elas acabam constituindo um conceito próprio, porque esse conceito, ele advém das interações e mediações sociais, que é o que faz parte da rotina, do dia a dia das pessoas. E aí leva as professoras a agirem. Eu esqueço de tomar água, eu esqueço de fazer meu exercício vocal, eu naturalizo o fato de ficar rouca porque é assim mesmo, né? Então, esse uso vocal e esse cuidado vocal, eles precisam passar por um outro movimento, que é o movimento de educação em saúde, que aí, quando chega lá na escola, no fonoaudiólogo, gente, por que vocês não estão bebendo água durante o exercício profissional? Por que vocês não fazem esses exercícios? Por que vocês gritam, não falam mais baixo? O aluno não precisa de grito. Ele precisa de uma pessoa que fale bem, com a projeção vocal boa, mas sem gritar. Vocês não precisam se desgastar tanto. Então, isso vai gerando um movimento interpretativo. E é esse movimento interpretativo que vai impulsionar mudanças na compreensão, ou seja, se a interpretação é capaz de mudar os sentidos, gente, espera aí, nem todo mundo que é professor precisa ficar rouco, não, porque se ele se cuidar, se ele tomar mais água durante o exercício profissional, se ele fizer repouso vocal, se ele fizer os exercícios, se ele for ao fonoaudiólogo 2 vezes por ano para fazer o acompanhamento vocal dele, ele talvez não fique rouco, ele vai ter mais conforto para trabalhar. E esse movimento interpretativo, ele muda a concepção, o sentido, e ele leva a uma ação diferente, que é exatamente o cuidado com a voz. Então, isso foi muito bacana, porque quando eu conheci o Bloomer, apresentado pela professora Remedinha, eu quase que fico louca, né? Porque ele é muito complexo. Entretanto, a gente teve, assim, uma excelente experiência com o uso do interacionismo. Em outro trabalho, onde a gente validou um curso sobre saúde vocal na modalidade à distância para professores, o que a gente queria era validar um curso de saúde vocal, que é o curso Saúde Vocal em Foco, é o nome do curso, junto a professores da Rede Municipal de Ensino de Recife, que é um outro estado, né, em Pernambuco. E aí, a gente foi atrás do interacionismo simbólico, porque a gente precisava ver sentidos, as ações e interpretações sobre a tecnologia que a gente estava propondo, mas eu precisei da semiótica, porque a semiótica, né, que é outra lupa, ela amparou o interacionismo simbólico, no sentido de possibilitar o estudo de compreensões e mudanças de atitude a partir da interação humano-computador no âmbito da saúde vocal. A gente fez um curso em AD, eles tinham acesso a esse curso por meio do computador, e a semiótica é a teoria que fala da interação humano-computador. E eu precisava de elementos dela para entender coisas que somente o interacionismo não estava me possibilitando, tá? A gente fez também uma representação muito parecida com aquela outra, né? Da ação, sentido e interpretação, usando a perspectiva do interacionismo com a semiótica, ficou muito bacana. E em outro estudo, a gente não usou mais nenhuma teoria sociológica, que a gente usa uma política pública brasileira como lupa
referencial teórico-metodológico, que foram as diretrizes para capacitação do agente comunitário de saúde. Foi uma dissertação de mestrado intitulada Conhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde sobre o processo de formação para atuação na estratégia de saúde da família. Nosso objetivo era analisar o conhecimento dos agentes comunitários de saúde, são pessoas que trabalham na nossa atenção básica, em contato com a população. Eles visitam as casas, eles não são médicos, né? Eles não são profissionais de nível superior, eles são profissionais que têm a escola básica finalizada, que é o ensino médio. Eles podem ter ensino superior, podem, mas o que é exigido não é a universidade, o ensino superior, e eles têm muito acesso às comunidades, porque geralmente moram nessas comunidades, e a gente queria saber o que é que eles conheciam sobre o processo de formação para atuar no território junto à comunidade no município de Maracanaú. Então, como é que se deu isso? A gente precisava pegar, captar as percepções, os conhecimentos dele. Eu tenho profissionais que terminaram o ensino médio, a educação básica, e eles vão nas casas falar de hipertensão, de diabetes, ajudar um idoso a manejar alguma ferida, alguma doença, falar de vacinação, de aleitamento materno. Ou seja, eles falam de conteúdos muito complexos. Só que a gente identificou por algumas leituras preliminares que nem todos estavam tendo acesso a um processo de formação para que os habilitassem a atuar no território junto a essa comunidade. E esse trabalho a gente norteou pelas diretrizes de captação, porque o nosso Ministério da Saúde, ele estabelece regras para que esse ACS seja capacitado. Só que nem todos os municípios cumprem essa determinação do Ministério. E lá eles colocam quais os conteúdos, qual a carga horária, qual a frequência de formação. Então, a gente entrelaçou, a gente fez uma pesquisa mista, uma parte quant e uma parte quali, e na parte quali foram feitos grupos locais, e a gente verificou que realmente, entre o discurso deles e o que as diretrizes de capacitação do ACS colocava, havia uma distância imensa, tá? E isso ajudou o município de Maracanaú a renortear as estratégias de formação desses profissionais. Bom, a gente também tem outro trabalho, onde a gente teve outra lupa interpretativa, que foram as teorias do diagnóstico participativo e a hermenêutica. Esse trabalho foi uma dissertação de mestrado também, foi o diagnóstico participativo dos problemas que interferem na saúde de uma comunidade de baixo nível. A gente queria desenvolver um diagnóstico participativo dos problemas que interferem nas condições de saúde da comunidade do Dendê, que é uma comunidadezinha aqui perto. E toda a vida, quando a gente vai falar de porquê, né, lá no trabalho científico, por que a gente está usando essa lupa interpretativa, a gente tem que colocar um respaldo. Então, a gente coloca o quê? Que os significados obtidos com as interpretações dos sentidos dos problemas da comunidade pelos moradores permitirão buscar soluções para os problemas, uma vez que a hermenêutica, que nos permite a compreensão do fenômeno, né? Junto às teorias de Chambers e Nelson e Finan, que é exatamente a teoria do diagnóstico participativo, baseadas na análise e na história social das condições de saúde da comunidade, possibilitaram gerar diversos sentidos a partir da interpretação detalhada do contexto encontrado. Então, se eu tivesse usado como lupa interpretativa só as teorias do diagnóstico participativo ou só a hermenêutica, talvez eu não tivesse tido a densidade e a profundidade da análise que foi aqui realizada, tá? Aqui tem um penúltimo, né? Exatamente sobre a médica do trabalho, que ela estuda causas e efeitos do absenteísmo, ou seja, da falta ao trabalho, na perspectiva de professores universitários, e a gente também não usou nenhuma corrente filosófica, nem antropológica, a gente usou aqui teorias de qualidade de vida no trabalho, a gente estudou vários autores e viu que Walton, Hackman e Oldham, eles tinham coesão no que eles falavam, e nos permitiu investigar as causas, investigar e interpretar, né, as causas e os efeitos do absenteísmo ao trabalho na perspectiva de professores universitários, e a gente trouxe contribuições para a promoção da saúde desse trabalhador, tá? A gente também usou a semiótica
e a teoria de mapeamento de jornada, que é uma teoria, gente, do marketing. A gente trouxe para um trabalho de saúde coletiva, porque a gente queria avaliar a experiência de professores com o uso de um aplicativo que a gente desenvolveu. Então, a semiótica, que fala, que nos ajuda a interpretar e compreender a comunicação da linguagem humano-computador e o mapeamento da jornada dos usuários, que nos permite verificar como foi a experiência dessas pessoas com a ferramenta realizada. A gente teve assim, um trabalho lindo e a gente também acabou criando aqui uma teoria, né, a partir das temáticas e núcleos de sentido, que deu respaldo ao nosso estudo, tá? Então, o quinto ponto, né, é o referencial teórico-metodológico. A gente passou aqui um monte de tempo falando sobre isso, mostra a importância e quão crucial é a escolha assertiva desse referencial teórico-metodológico para você guiar o seu processo de coleta, análise e interpretação, validando depois e alinhando com seus objetivos, questões de pesquisa, etc. Aí a gente tem uma fase que eu não vou falar aqui, gente, dos detalhes de coleta e análise de dados. A gente só vai seguir e dar uma dica aqui para vocês. Tipos de coleta de dados. A gente tem revisões de literatura, grupos locais, entrevistas, pesquisação, diários de campo, observação participante, né? Podemos fazer análise de documentos, sejam eles escritos, vídeos, imagens, áudios e tantas outras formas de coleta que a gente tem. Mas uma dica crucial é que nunca esqueçam de colocar nos instrumentos de coleta de vocês, seja na questão norteadora, seja nas questões de pesquisa, né, da entrevista, nunca esqueçam de alinhar o que vocês vão obter dos seus participantes ou do material que vocês estão analisando, alinhar essas questões ao seu referencial teórico-metodológico. Isso facilita muito a coleta de dados e a análise que vem a seguir e o alinhamento com todos os eixos do octeto que a gente está apresentando aqui, né? E na análise, a gente tem várias estratégias de análise de dados, análise de conteúdo, com todas as suas variações, análise de discurso, de narrativa. A gente pode fazer isso de forma manual, usando planilhas de Excel. Hoje, a gente estimula muito o uso de softwares especializados, né? Que são os CACAs, o WebQDA, o MaxQDA, o NVivo. Todos eles estão aí na nossa cartela. A tecnologia nos tem dado muitas possibilidades de exploração desses dados, de análise desses dados, são diversas, inclusive eles geram dados escritos, dados iconográficos, né? Planilhas, e a gente pode fazer isso de uma forma mais objetiva, mais precisa, trazendo mais credibilidade e agregando mais valor ao nosso estudo. Isso tudo reafirma o potencial da tecnologia em fortalecer as análises dos nossos dados, né? E isso nos propicia também uma organização de achados mais sistematizados, inclusive facilita muito para que a gente guarde dados para outros momentos, visualize o que já foi utilizado, o que não foi, o que pode ser utilizado em outro momento, em outro recorte da pesquisa, oportunizando assim novos estudos e interpretações. E essa interpretação é exatamente isso, é um movimento assim reflexivo, né, norteados pelos dados que você obteve e pelo seu referencial teórico-metodológico. É um diálogo que se estabelece entre os dados e a literatura, mas não é só isso. Lembrem-se que muito da literatura que vai entrar, por exemplo, na tua discussão, não necessariamente é exclusivamente o que o referencial teórico traz. Existem literaturas complementares que precisam estar ali, mas ela precisa guardar coerência ou defender pontos que os seus dados tragam e que estejam alinhados ao teu referencial teórico-metodológico. Nesse momento interpretativo, né, como eu falei, o tempo todo você tem que estar voltando para o começo. Revisita tuas questões de pesquisa, revisita teus objetivos, revisita teus pressupostos, principalmente quando a gente está fazendo dissertação e tese, né? Porque quando a gente já vai fazer artigo, o trabalho maior já foi feito, né? Mas na dissertação e tese, a gente tem aí o corpo de um trabalho mais extenso, mais complexo, mais longo, né? E as considerações finais, que elas, na verdade, trazem reflexões sobre as possíveis respostas
as questões de pesquisa. Por que que eu estou dizendo possíveis? Porque numa pesquisa qualitativa, as respostas elas não vão ser únicas. Talvez se você repetir com outra população, em outro momento, outra pessoa reproduzir teu estudo, diferente de um estudo quantitativo, você pode obter dados um pouco diferenciados do que você fez. Daí a importância desse entrelaçamento desse octeto para você mostrar que o que você fez naquele momento, sob essa perspectiva, foi feito de forma responsável, assertiva, acreditada e com valor científico, tá? Ele também traz resposta e alcance dos objetivos e resultados obtidos. Eles também levam essas considerações finais a reflexões sobre algumas limitações do estudo que você pode ter tido. Por quê? Porque motivações, porque fica mais fácil de compreender o contexto após vivenciá-lo, e também ele nos traz possibilidades de desdobramentos para o estudo, ou seja, na minha tese sobre saúde das professoras, eu iniciei com um diagnóstico sobre saúde vocal, né? Sobre o perfil epidemiológico de saúde vocal, junto com as percepções, sentidos e interpretações delas sobre a voz. E os desdobramentos, a partir das falas delas, das necessidades delas, né, que fez parte do movimento interpretativo, me levou a 3 desdobramentos que em 10 anos nós já conseguimos executar. Aliás, em 9 anos nós já conseguimos executar, que foi um aplicativo que nasceu para cuidar melhor da voz delas, ajudá-las a cuidar melhor da voz, um curso de saúde vocal para ajudá-las a ter uma melhor formação em relação ao instrumento de trabalho delas, que é tão importante quanto os livros, que é a voz, e um programa de saúde vocal que integra aplicativo, curso em AD e tudo junto é chamado de programa eVoz, tá? E aí eu queria trazer mais um exemplo prático aqui para vocês sobre exatamente essa tese. Então, o que eu vou trazer aqui é ilustrando o que eu falei há alguns slides atrás. Eu vou mostrar um pouco mais detalhadamente sobre o interacionismo simbólico como fundamentação teórico-metodológica em pesquisa qualitativa, tá? Então, o título da tese novamente está aí. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma observação, algum comentário? Professora Cristina, nós estamos aqui na ESP também, né? Inclusive, você está sendo assistida aqui por outros presencialmente, né? Temos aqui alunos da residência, alunos aqui da especialização, né, em terapia intensiva, da residência, né? E assim, já que você colocou nessa possibilidade de estarmos já interagindo também, as perguntas mesmo em meio à sua apresentação, que eu achei muito rico também, né? Já antecipo também os parabéns, né? E agradeço, né, por essa oportunidade também de estar aqui nesse reforço aos conhecimentos e aprendizado. E trazendo aqui a pergunta da Lara, uma das residentes que está aqui na ESP, né? Você quer falar, Lara? Pode interagir. Eu posso perguntar. Bom dia, professora. Você nos escuta? Olá, bom dia. Bom dia. Professora, a minha pergunta é que eu sou iniciante, né, na parte da pesquisa e sobre o octógono, né? Octeto que ela apresentou. O meu questionamento é como eu tenho que linkar cada um desses passos e qual que eu devo iniciar primeiramente. Ficou claro, professora Cristina? Ficou. É isso que a gente... É Lara, né, o teu nome? Isso. Pronto, Lara, é exatamente isso que a gente está mostrando, né? Esse encadeamento. Mas existe um exercíciozinho que eu costumo fazer com os meus alunos, que ele é muito legal. Ele vai sendo linkado a partir do momento que você concebe o estudo, tá? Então, o primeiro momento, eu posso até compartilhar esse exercício também com vocês, onde a gente começa a pensar, é o start, é o brainstorming para eu fazer o meu projeto, né? Então, qual é o meu objeto de pesquisa? Ainda não é o objetivo, é o meu objeto. O que é que eu quero estudar? Professora Cristina, eu quero estudar estratégias de promoção da saúde da criança na perspectiva do aleitamento materno. Ok, mas dentro disso, o que é que você quer? E aí a gente vai afunilando, tá, Lara? Aí eu vou lhe perguntar, o que é que você quer estudar?
Por que você quer estudar isso? Então, diz, Cristina, porque eu sou enfermeira e eu vejo que muitas mães amamentam, mas elas não sabem fazer um adequado posicionamento da mama, não sabem remediar algumas questões, elas ficam impacientes, né? O bebê às vezes engasga. Então, a gente tem aí um porquê. Então, vamos dimensionar esse porquê. Ok, quais são as tuas questões de pesquisa? Será que as mães têm um conhecimento adequado sobre aleitamento materno? Será que no pré-natal elas receberam o suporte necessário da equipe de saúde para serem informadas, né? Para conhecerem melhor o processo, principalmente para aquelas mães primíparas, né? Aquelas que são mães de primeira viagem. E aí você vai botando as questões de pesquisa. E aí eu digo, pronto, Lara, ok, então você já tem seu objeto, o que é que você quer, você já tem o seu porquê, que é a sua justificativa, por que eu quero estudar isso? Por isso, por isso, por isso. Você vai ter, aí eu pergunto, Lara, e como é que você quer fazer isso? Professora, eu quero fazer uma roda de conversa, e a gente começa a desenhar. Daí, Lara, a gente depois vai transformando isso num projeto. A gente vai transformando isso num objetivo, a gente vai transformando isso numa justificativa, o porquê. Depois a gente estabelece o pressuposto, né? Depois a gente vai constituir o método. E aí sempre eu vou me revisitando essas etapas, né? Como é que eu quero chegar lá? Aí você vai fazendo esse encadeamento. Eu acho que o que eu vou apresentar aqui para vocês agora vai ajudar. Agora, a experiência, viu, Lara, em pesquisa e a orientação, né, do teu professor, do teu orientador, vai ajudar muito isso. Mas esse exercício de começar a fazer brainstorming, o que é que eu quero estudar, por que que eu quero estudar, o que é que eu quero atingir, o que é que eu defendo, o que é que eu acredito que aconteça naquele cenário para confirmar ou não. Esse é o primeiro elo. Como eu vou chegar lá? Quais são os procedimentos? Que isso aí vai ser o método no futuro. Então, a gente faz essa brincadeira e quando o aluno vê, ele já tem ali um esqueleto, não é o projeto nem o pré-projeto, mas ele já vai começar a ter de forma mais concreta o que às vezes está na nossa cabeça, tudo misturado, né? Essa sensação? Perfeito. Sim, é exatamente essa sensação mesmo. A colocação, professora, é no sentido de dificuldades, né? Na realidade, desse perfeito alinhamento entre os pontos essenciais, vamos assim dizer, né? O próprio, como se colocou, né? E muito bem posto, né? Essa combinação, né? A ter realmente cada um dos 8 elementos, né? Na sua camada de valência, vamos assim dizer, na sua importância e na sua integração. Creio que a fala também traz nesse sentido, né, de como conduzir frente à dificuldade do alinhamento, né? Exatamente. Eu vou agora seguir um pouco para vocês verem como é que eu fiz a minha pesquisa. Exatamente porque o que a Lara pergunta é muito importante, né? Como a gente garantir esse entrelaçamento? E eu digo, Lara, que o mais importante de tudo é você estar sempre de olho atento nesses 8 pontos para você, lendo o título, você remeta aos seus objetivos. Por isso que eu fiz aquela primeira brincadeira com vocês. Lendo o título do artigo do entrelaçamento da voz e emoções, o que eu acho que vai ser o objetivo do estudo? Entende? Então, é como se uma coisa tivesse que lembrar a outra para que o link esteja estabelecido. Porque se você lê uma coisa, se eu ler o título e não tiver nada a ver com o objetivo, pode ter certeza que ali não há encadeamento do octeto, desses 2 elementos do octeto, entendeu? Então, vamos lá. Na minha pesquisa, o que é que a gente queria no começo? O que é que eu queria estudar? Qual era o meu objeto? Eu queria estudar o conhecimento das professoras sobre voz. Era o que eu queria. Aí, e o título, gente, pasme, ele está aí no número 1, mas ele acaba sendo o último. Sempre você vai ter um título preliminar e depois que você acaba tudo, é que você adequa o seu título para ele ficar bem redondinho com o que você estudou. Você vai ter primeiro um título que é um norte, é como se fosse um pré-título. No final, você faz aí a modelagem dele para ele ficar bem bonitinho. E aí, como título, a minha pesquisa teve A Voz da Professora Não Pode Calar, Sentidos, Ações e Interpretações no Contexto da Integralidade em Saúde. Eu, particularmente,
gosto muito de trazer uma dica, uma característica do referencial teórico-metodológico que eu vou usar, principalmente aqueles que são estabelecidos, para cá. Então, aqui eu trago, quando eu uso as palavras sentidos, ações e interpretações, as pessoas que conhecem interacionismo simbólico já vão saber que eu vou me nortear sob a lupa de Blooming, tá? E da saúde vocal também. Ele não está passando mais, não. Aí tá. Agora tá, sim, professora. Bom, é porque eu passei demais agora. Opa. Pronto. Bom, e aí, o que é que me motivou, né? É aquele porquê, viu, Lara, que eu acabei de dizer. Por que que eu quis estudar isso? Porque eu vi que havia uma grande demanda de mulheres que eram profissionais da voz e que buscavam cuidados com a saúde vocal, mas elas só buscavam esses cuidados quando já estavam com distúrbios vocais instalados. Eu observei também, na minha vivência clínica, né? A gente não faz um estudo, principalmente qualitativo, sem ter um mínimo de ambientação naquela realidade, porque senão vai ser outro tiro no pé, porque você não vai conseguir estabelecer uma análise profunda e colocar esse octeto para funcionar direitinho. A gente observou também que essas mulheres faziam um uso intensivo da voz na vida pessoal e profissional, e que, além disso, principalmente no ambiente profissional, havia interferências negativas do ambiente, o ruído ambiental, a violência na escola, principalmente na escola pública, né? As questões do tempo que elas ficavam fora de casa trabalhando, tudo isso trazia influências negativas para a voz dele. Vimos também, isso é por quê? Por que, Cristina, que tu quis estudar isso? Por tudo isso. Diante da inexistência de programas de promoção da saúde vocal associados à saúde da mulher em Fortaleza, a gente pensou assim, poxa, quantas mulheres vão para o ginecologista todo ano e elas não vão ao fonoaudiólogo quando elas precisam cuidar da saúde da voz. A gente viu que o problema persiste, tem baixa resolubilidade e que isso trazia muitos prejuízos sociais, profissionais, emocionais e familiares. Cléo, me diz quanto tempo eu tenho mais, por favor? Só para eu ver quais... Pois é, professora, já estava assim, nós acabando. Já estamos tempo, né? Já estamos, né, no limite do nosso tempo, estamos finalmente, né? O finalzinho. Então, eu estou acabando aqui, tá? Então, só para mostrar rapidamente. Então, tem uma justificativa, depois a gente faz as questões de pesquisa entrelaçadas com o que a gente quer estudar, né? As professoras do ensino fundamental relacionam a condição feminina a uma maior predisposição ao desenvolvimento de alterações da voz, o que elas conhecem sobre voz, como dão significado e interpretam seu usos, variações e alterações, e quais impactos essas alterações trazem para a vida pessoal, social e profissional dessas mulheres. Aí a gente traz o pressuposto, dizendo que a gente acredita que essa população é um grupo de risco para alterações vocais, que elas têm conhecimento restrito e que isso impacta em todo o âmbito do exercício profissional e na vida delas, tá? Trazemos o objetivo, e aí no objetivo a gente entrelaça e bota o tripé do interacionismo, só para já fazer o link do octeto, compreender sentidos da voz para as professoras de ensino fundamental, com ênfase nas interpretações e ações ante a ocorrência de alterações vocais e os impactos na vida pessoal, profissional e social. Então, só para finalizar, a gente usou a fundamentação teórica do interacionismo simbólico. Não vou falar do interacionismo aqui, senão passaria umas 2 horas falando com vocês, mas quando eu disse para vocês, tá, que eu tinha que saber por que usar o interacionismo, é isso que me motivou. Por que eu vou usar e por que o interacionismo é que vai me dar suporte a fazer o fio guia dessa interpretação? É porque isso é estudado, é utilizado em estudos qualitativos. Oi, Cléo. Sim, estou te ouvindo. Não, pode continuar, professora. É só estudos qualitativos. Tá. Estudos qualitativos, né? Quando é que eu posso usar o interacionismo? Por que ele foi adequado para o meu estudo? Porque ele pode ser usado em estudos qualitativos na saúde, ajudando investigações sobre como as pessoas definem suas realidades e de que modo elas agem em relação a elas e às suas crenças. E também o interacionismo é um método para que pesquisadores e profissionais de saúde compreendam juízos de valor sobre um determinado fenômeno em estudo. E foi muito legal,
porque a gente identificou o seguinte, que é você só cuida bem daquilo que a gente conhece. E o interacionismo me levou ao entendimento de que se eu fizesse essas mulheres entenderem profundamente o significado da voz delas, para a vida delas, elas iriam cuidar melhor de si, cuidar melhor da voz e ter um melhor desempenho profissional, tá? Aí eu não vou aqui me ater à questão de método, a gente fez um quanti-quali. No percurso, né, metodológico, a gente seguiu todos os passos do interacionismo simbólico, que eu preciso conhecer primeiro o universo do estudo, elaborar questões para os problemas que eu tenho que decifrar, definir quais dados eu vou coletar, que tipo de instrumentos eu vou utilizar, determinar a relação entre os dados, interpretá-los na lupa que eu estabeleci como referencial e identificar as principais temáticas para a compreensão do problema em profundidade, tá? E aí, no roteiro, a gente usou grupos locais e no roteiro a gente fez questões sobre significado de voz, ação com a voz e interpretação sobre voz. Isso foi maravilhoso. Eu quero só encerrar, não vou falar como foi a análise, isso é um instrumento, né, de pesquisa que a gente utilizou, o perfil socioepidemiológico, demográfico, ficou lá nas tabelas e gráficos do quantitativo, a gente pegou as temáticas, tudo que dizia sentido, a gente fez esse gráfico, né? Na temática 1, que estava os sentidos e conhecimento sobre voz, a gente teve 4 subtemáticas, sobre a ação a gente teve 2 subtemáticas, sobre interpretação a gente teve outras 4 subtemáticas, e aí a gente foi colocando, entrelaçando as temáticas, né? Aos núcleos de sentido e ideias associadas, de uma forma bem didática para facilitar, e no movimento interpretativo, a gente foi trazendo as falas e conversando com a literatura. E, claro, isso aí lá na tese está em forma de texto, isso também se transformou num livro bem legal. E a gente passaria aqui mais uns 2 dias, se depois vocês quiserem fazer um webinar sobre o interacionismo simbólico, sobre a construção de artigos. Nessa perspectiva, a gente pode agendar. Mas eu quero encerrar aqui com uma foto da nossa cidade, convidar quem não é de Fortaleza, quem é de Fortaleza, a vir à Universidade de Fortaleza, e quem não é via Fortaleza nos conhecer. Também é interessante que nesse estudo a gente veio trazendo, nas considerações finais, pontos que a gente abordou ao longo do estudo sobre o interacionismo, sobre os sentidos da voz, sobre as ações e sobre as interpretações, e faz um fechamento. E esse nosso fechamento que a gente faz nesse estudo, não necessariamente foi uma afirmação, ele foi um questionamento para dar margem para outras questões. Se a saúde vocal dos professores é tão explorada pela ciência, por que a resolubilidade das ações expressas é tão limitada? E a gente descobriu, a partir da análise profunda que a gente conseguiu fazer. Aqui é Fortaleza, nossa orla maravilhosa, e aqui é um pouco da nossa universidade e o meu contato para quem quiser falar alguma coisa, tá bom? Eu agradeço.